Bom dia, pessoal. Bomba, bomba, bomba. Fim da linha. Acabou para a dupla Ibanez Celina Leão. Dá uma olhada nessa matéria do jornal o Globo. Segundo a reportagem, o escritório de Ibanez Rocha tem um contrato de 38 milhões com o Fundo REAG. Gente, quem é o Fundo REAG? O Fundo REAG é sócio do Banco Master em todas essas fraudes, em todas essas falcatruas. Você entendeu? O BRB tentou comprar o Master. O BRB passou 12 bilhões de reais do nosso dinheiro para o Banco Master, que é sócio do REAG, que contratou o escritório de Ibanez por 38 milhões de reais. Gente, acabou o governo Ibanez Celina Leão com esse contrato que prova o interesse deles nessa negociação, nessa negociata que quebrou o BRB. Nós vamos entrar hoje com um novo pedido de impeachment na Câmara Distrital e o presidente Wellington Luiz não tem outra saída a não ser botar para frente esse pedido de impeachment e afastar o governador Ibanez Rocha, que perdeu todas as condições de continuar comandando o BRB e o governo do Distrito Federal. Para salvar o BRB, tem que afastar Ibanez e Celina imediatamente. Hoje eu tô de tiarinha. Gente, eu vim falar de Júlia Zanata, e o seu marido. Unidos pela família, por Deus, pátria e família. Mas a família deles, mais um que quer mamar na teta do governo. Pensou em trabalhar? Não. Não é trabalho. É pelo salário e pelas outras coisitas, que um deputado consegue, Tipo uma mansão, de mais de 6 milhões, tipo Flávio Bolsonaro. É essa questão, é o que eles buscam, É tudo em família. Cada vez essa organização cresce mais. E agora, a rainha da tiarinha, Júlia Zanata, e agora tem o rei da tiarinha. É assim que ele vai conseguir se eleger por Santa Catarina. Porque aqui o QI é baixo, gente. Porque a gente elege umas pessoas meio estranhas, sabe? Mesmo essas pessoas votando contra o povo, a gente coloca no poder. É mais ou menos isso. Tiarinha e tiarinha. Só vai aumentar a organização. Faz o L, faz o L. Assim que os bolsonaristas gostam de falar, Eu diria, faz o B o B de burro. A fragilidade dos Estados Unidos revelada. O Irã conseguiu fazer o Trump torrar os estoques de mísseis de ataque e defesa dos Estados Unidos em pouco tempo. E agora eles estão tendo que correr atrás do prejuízo. Pois é, a munição gasta em poucos dias de guerra é uma quantidade absurda. Em primeiro lugar, porque o Irã tem um negocinho que se chama Shahed. É um drone que custa $20 mil. E para abater um drone desse, os Estados Unidos gastam um míssil Patriot que custa $4 milhões. Pois é, os Estados Unidos estão gastando muito com essa guerra. E o pior de tudo, eles não conseguem produzir a contento. O Trump acabou de fazer aí uma reunião com os bacanas da indústria bélica americana que concordaram em quadruplicar a produção. Mas está todo mundo muito cético porque simplesmente os Estados Unidos, ele exportou a produção para fora, entendeu? Com essa história de neoliberalismo que a direita defende aqui no Brasil, não se produz quase mais nada lá nos Estados Unidos. E o que isso significa? Significa que os Estados Unidos não produzem a quantidade de mísseis de ataque e defesa suficientes para sustentar essa guerra por 4, 6 semanas aí que nem o Trump está falando, entendeu? Ou seja, é uma grande vitória para o Sul Global, é uma grande vitória para todos os países que defendem a soberania, porque está provando que esse império tem pés de barro e não vai conseguir fazer simplesmente tudo o que ele quer. A China, a Rússia, a Coreia do Norte, todos os países que são ameaçados pelos Estados Unidos estão acompanhando de perto essa fragilidade do império que foi revelada pelos bravos iranianos. Se achou essa informação importante, já comenta, curte, compartilha e me segue para mais informação como essa. Presidente da Argentina, Javier Milei, está achando mesmo que essa decisão que a Argentina tomou
vai mudar algo no Brasil, vai mudar algo na cabeça das pessoas que vão até outubro escolher o presidente? Não vai não, Javier Milei. Eu vou já explicar aqui, galera, porque saiu pesquisa Paraná e eu achei bem interessante. No primeiro turno, já eu falo da outra notícia, espontânea, quando você chega para a pessoa e pergunta, sem apresentar nome, você vai votar em quem? Aí a pessoa diz, no Flávio, no Lula, no Bolsonaro. Presta atenção, Lula aparece com 20,7% e Flávio Bolsonaro aparece com 16,7% na espontânea, no primeiro turno. Aí vem outros ali, Romeu Zema, aí vem aqui, na estimulada, quando você apresenta nomes para as pessoas. Lula, isso no primeiro turno, 36,7% e Flávio Bolsonaro, 32,1%. Já no segundo turno, 45% Lula e 42% Flávio Bolsonaro. Como eu disse, né, galera? Vai ser ali no detalhe. Mas segue. Pela primeira vez, a Argentina concede, né, galera, refúgio político a foragido do 8 de janeiro. Se ele acha que vai mudar algo, não vai. Joel Borges Correia, né, galera, que foi pelos atos antidemocráticos e fugiu para a Argentina, né, e lá recebeu o refúgio. Os outros, com certeza, vão fazer a mesma coisa. Absurdo, meu povo! O gás de cozinha aumentou 16 vezes em um ano. Vocês acreditam nisso? Acreditam, né? Se fosse agora no tempo de Lula, não teria outro assunto. Mas não foi com o papai não, viu? Foi no tempo de Bolsonaro. E é isso que eles querem esconder de vocês. Ficaram magoados porque eu fiz aquele vídeo aqui mostrando o povo catando lixo na fila do osso. Disse que não tinha nada a ver, que isso já passou. Passou não, viu? Passou não. Tá na mente de quem sofreu isso aí. E tá na mente dessas pessoas pra nunca mais deixar isso acontecer. 16 aumentos do gás de cozinha em um ano. Isso até o dia que Datena apresentou esse programa aí. Imagine depois. Aumentou o gás de novo. Isso é uma brincadeira. E o Paulo Guedes disse que o Brasil decolou de novo. Decolou sim, os preços estão decolando cada vez mais, o desemprego decolando cada vez mais, gente morando na rua cada vez mais, decolando o número de pessoas que moram na rua, e o Paulo Guedes morando na Granja do Torto, que é lugar de presidente morar. Agora tá certo, que é Granja do Torto. O torto é o Paulo Guedes, que o Bolsonaro não manda embora. O Bolsonaro tá querendo morrer abraçado com o Paulo Guedes, com esse governo econômico que não ajuda ninguém também. Isso é uma piada, ó. Isso é uma piada e tudo é culpa dos outros, nunca é do Paulo Guedes, que quer aumentar a carga tributária, que quer aumentar imposto, mas dá um auxílio emergencial miserável, uma piada para guardar dinheiro para o ano que vem, para ir dar um aumentinho para o Bolsa Família e eleger o Bolsonaro. Tá de sacanagem o Paulo Guedes, você não percebeu, né, Bolsonaro? Você disse que não entende nada de economia, presidente, o senhor não deve entender mesmo, que daqui a pouco o Paulo Guedes derruba o senhor. Por que não põe um ministro aí voltado pro povo? Eu tô rindo aqui porque teve um comentário que a mulher disse assim, uma tal de Maria, disse assim: você pode falar o que quiser, eu não acredito. O que falar de Bolsonaro, da família Bolsonaro, eu não acredito. Grande coisa a pessoa não acreditar, né? Mas tá aí, tá valendo. Agora, se fosse Lula, hein? Vocês tudo comendo carne, tomando uma cervejinha, fazendo um churrasquinho no final de semana, viajando. Estão viajando direto aí, aeroporto direto. E reclamando, né? No tempo do ossinho vocês não falavam nada, tudo ó, caladinho. Também naquele tempo o príncipe das terras não queria saber de vocês não, né? Ele nem ligava pros influenciadores naquele tempo. Veio procurar influenciador depois que tinha, olha, tomado no caneco. Mas quando tava no poder ele nunca quis saber de vocês. É isso que eu acho é pouco. Beijinho no chifre. O médico pilantra tá caladinho faz alguns dias já. Não deve nem tá com clima para falar da safadeza do Moraes falando no zap com um banqueiro. Faz vídeo falando agora aí, otário. E agora eu, um médico de esquerda, virei manja-rola do Alexandre de Moraes, do ministro. E eu lá quero saber para quem que ele conversa, né, no WhatsApp, se ele liga de vídeo para a mulher do banqueiro ou para o banqueiro. Tô pouco me lixando o que ele faz ou deixa de fazer. Assim como aquilo que eu faço também não importa para ninguém. Agora eu virei manjarrola aqui do Alexandre de Moraes e do Vorcaro. Eu quero saber mesmo, cara, não é isso. Eu quero saber quantos milhões que o Vorcaro, picareta, banqueiro, depositou na conta do Alexandre de Moraes.
É isso que eu quero saber. Eu quero saber quantos dias o jatinho do Vorcaro ficou disponível para o Alexandre de Moraes. Quantas diárias teve do jatinho do Vorcaro para o Alexandre de Moraes? Porque o Nicolas Ferreira, ele utilizou por 10 dias o jatinho do Vorcaro. Cada dia, o Vorcaro não alugava, mas se ele fosse alugar para mim ou para você, é 1 milhão por dia, mais ou menos. De 1 milhão a 1,5 milhão, dependendo de quantas viagens você vai fazer por dia ali. Para andar com o jatinho do Vorcaro. 10 dias por Nicolas Ferreira, 10 milhões. Só o jatinho, 10 dias emprestado por Nicolas Ferreira, fazer politicagem, campanha política lá em 2022. Na conta do Bolsonaro, pessoa física, o grupo master do Vorcaro, o braço direito do Vorcaro, depositou mais de 3 milhões de reais na conta física, pessoal do Bolsonaro. Quem tem que explicar alguma coisa é o Nicolas Ferreira e o Bolsonaro, ou é o Alexandre de Moraes, que eventualmente conversou via WhatsApp ali? Que história é essa? Ah, porque o Lula se encontrou com ele. O Lula é presidente da República, rapaz. O Lula é tão simples que se eu, médico, for lá em Brasília, ele tá descendo as escadas lá do Palácio, lá do Planalto, se eu gritar, ô presidente Lula, eu sou Roger, um médico de esquerda e tal, ele vai me atender ali na hora. Você acha que ele não vai conversar com um empresário, com um banqueiro? Vai! Se apresentam para ele como empresário, como banqueiro, ele vai conversar, ele conversa com todo mundo. Agora eu quero saber quantos milhões que o Vorcaro e o grupo dele depositaram na conta do Lula. R$0. 0 centavo de real. Quanto depositaram na conta do ministro Alexandre de Moraes? 0 centavo de real. Ah, porque o contrato com a mulher do Moraes, rapaz, vocês são a manjarrola, vocês querem manjar a rola do Alexandre de Moraes, vocês querem manjar a rola do Vorcaro. Esse papinho não cola. Quem tem que explicar é a direita, né? Os milhões da picaretagem do Vorcaro estão no bolso do pessoal da direita. São vocês que têm que explicar. Vocês estão querendo fazer o poste mijar no cachorro, vocês estão invertendo a ordem das coisas. Que a Folha de São Paulo era parceira dos militares durante a ditadura, todo mundo já sabe. Agora você sabe como funcionava essa parceria? Os métodos de parceria entre a Folha de São Paulo e os militares foram estudados à exaustão por um grupo de estudo de vários estados do Brasil. Eles tiveram acesso a muitos documentos e entrevistaram muita gente, desde militantes de esquerda até agentes da repressão. E a conclusão deles, o trabalho final, serviu de base para o Ministério Público Federal abrir uma investigação contra a Folha justamente por ter ajudado a ditadura militar e a repressão. E esse grupo só conseguiu fazer isso porque a Volkswagen, que também é outra empresa que era parceira da ditadura brasileira, fez um acordo de reparação com a justiça para não ser processada, onde eles destinaram uma grana para que instituições de ensino pesquisassem o envolvimento de outras empresas com a repressão e a violência na ditadura militar. Eles descobriram agentes de tortura que trabalhavam como repórteres, perseguição de jornalistas dentro do prédio e manchete mentirosa plantada pelos militares. E não era só o Grupo Folha que estava metido nisso. A Ultragaz foi outra empresa que teve um relacionamento muito próximo com os militares e a tortura. Eu conto detalhes desses dois casos no novo vídeo que saiu no meu canal do YouTube, o link tá na bio. Não foram só os militares. Governador Tarcísio, tem Nicolas Ferreira. O que você acha dessas figuras que estão crescendo na política? O Tarcísio, ele só tem conversa. Quando ele estava no Rio de Janeiro, o povo não quis mais ele lá, ele correu para cá, para enrolar o povo de São Paulo. O que o presidente Lula representa na sua vida? Para mim, foi o melhor presidente que nós teve aqui no Brasil, porque além de olhar para a classe pobre, né, ela ajuda muito esse povo que está sofrendo aí. E o presidente Lula, eu conheço ele desde quando ele era metalúrgico, né? Sempre foi um ser humano que sempre era eu pro lado da classe pobre, né? Então tem que elogiar quem olha para o lado do povo que está sofrendo, né? Desde a primeira vez que ele saiu a presidente, sempre trabalhou muito bem e trouxe um futuro muito grande para dentro do nosso São Paulo e o nosso Brasil, né? E o STF começou a julgar os deputados do PL por desvio de emenda parlamentar. Pode um negócio desse? Esse mesmo, PL, partido do Bolsonaro, Nicolas, Flávio, que vivem batendo no peito dizendo que não se envolve em corrupção.
PL, já dá para chamar de Partido dos Ladrões. Ó, e os deputados envolvidos no esquema são Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa. E como funcionava o esquema? Entre janeiro e agosto de 2020, quando o presidente ainda era o Bolsonaro, eles solicitavam vantagem indevida, propina na verdade, né? De 1,6 milhão para liberar 6,6 milhões em emendas para o município de São José de Ribamar, no Maranhão. As emendas parlamentares são uma excrescência por si só. Cada deputado federal tem cerca de 37 milhões de reais por ano, fora orçamento secreto, emenda PIX. E eles usam esse dinheiro não para legislar, e sim para executar políticas públicas. Eles estão substituindo o papel que é do executivo. Então eles enviam essas emendas para as prefeituras para construir ponte, estrada, unidade de saúde, escola. Ou seja, dessa forma eles mantêm o seu curral eleitoral. Eles amarram os prefeitos ao seu mandato. E assim eles se perpetuam no poder eternamente. Mas esses deputados do PL, não satisfeitos com os 37 milhões por ano, queriam ainda ganhar o seu por fora e exigiam propina de 1,6 milhão para mandar a emenda de 6,6 milhões para as prefeituras. E olha, eu não tenho dúvida que essa é apenas a ponta do iceberg. Se investigar direitinho Nicolas Ferreira, Júlia Zanata, Gustavo Gayer, André Ferreira e todos os deputados do PL, a gente vai descobrir muitos esquemas desse tipo. Até porque eles estão no partido certo, o Partido dos Ladrões. Boa tarde, futuros colegas policiais que estão aqui, mais uma vez requisitando a ampliação do número de vagas para fazerem o TAF, teste de aptidão física, para o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o autor do projeto pela importante iniciativa de termos de forma perene e eterna a Patrulha Maria da Penha reconhecida como uma política de Estado. Então, parabéns, Capitão Martim, pela iniciativa. E junto a isso, aproveitando o ensejo, é importante que o governo do Estado do Rio Grande do Sul, que o governador Eduardo Leite, secretário da Segurança, chefe da Casa Civil, secretária das Mulheres, que tenha a percepção que também não adianta nós fazermos discursos de que estamos combatendo feminicídios se lá na ponta a realidade é diferente. A Patrulha Maria da Penha foi criada no governo Tarso Genro, do Partido dos Trabalhadores, e através dessa iniciativa o objetivo justamente era de combater qualquer tipo de violência contra as mulheres. Quando o crime de homicídio teve a qualificadora e nós tivemos então o crime de feminicídio, muitos parlamentares, muitos políticos, principalmente do campo da direita, da extrema-direita, foram contrários, dizendo que não haveria necessidade. O fato é que no ano de 2025 tivemos um recorde histórico na quantidade de feminicídios. E nós não observamos investimentos reais, nem no fortalecimento das delegacias, nem na ampliação real do efetivo. E o que nós vemos é o governo Eduardo Leite tentando fazer mais com menos, sugando os policiais que estão na ponta, exigindo que assumam mais funções e não dando estrutura e nem ampliando a estrutura para realmente fazer o combate necessário. Nós temos, junto a isso, a situação que envolve, nesse sentido, a necessidade de termos compromisso real com os acordos nacionais. O governo do Estado do Rio Grande do Sul é colocado pelo Ministério Público como um Estado que não tem feito o básico, não tem feito o mínimo, não tem cumprido com as suas obrigações e nem firmado acordos nacionais para a redução dos feminicídios. Se nós vivemos num dos estados com a maior quantidade de feminicídios, nós precisamos que o governador Eduardo Leite tome a linha de frente e assine os acordos, assine os documentos necessários. E ele simplesmente não faz isso. Então, parabéns por essa lei. Precisamos avançar no estado do Rio Grande do Sul para mais políticas de combate à violência contra as mulheres. Precisamos que o governador Eduardo Leite assine os acordos com o governo federal, com os órgãos de persecução penal e que ele assuma a sua responsabilidade, amplie o efetivo, que ele abra mais delegacias das mulheres e que nós tenhamos um Estado realmente comprometido com essa pauta. Muito obrigado.